Programa não recomendado para menores de 10 anos. Então vamos lá. A passagem de hoje está em Jeremias, capítulo 31, versículo 17, que fala sobre restauração. Na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, existem citações que são chamadas oráculos de restauração, né? E essa passagem de hoje, desculpa, não é 31 não, é capítulo 30, gente, versículo 17. Essa passagem de hoje é um oráculo de restauração. Preste atenção. Jeremias 30, versículo 17. Vou então fazer-te um curativo, por remédio nas tuas feridas, oráculo do Senhor. Olha só que lindo, né? Deus está dizendo na primeira pessoa, eu vou então fazer-te um curativo. Em outras traduções diz assim, eu vou curar-te, né? Vou então fazer-te um curativo, por remédio nas tuas feridas, oráculo do Senhor. Pois chamaram-te rejeitada, uma tal de Sião que ninguém mais procura. Olha só que palavra forte. Chamaram-te de rejeitada, uma Sião, que quer dizer o povo de Deus, né? A pessoa de Deus ali, o lugar que ninguém mais procura. Mas Deus diz, para você que ninguém mais procura, para você que foi traída, vou curar-te, vou fazer um curativo, vou pôr remédio nas tuas feridas. É a palavra de Deus, e Deus não é homem para mentir. Se Deus disse que vai curar, e vai fazer um curativo, e vai renovar teu coração, é porque Ele vai, sabe? Ele quer restaurar, em primeiro lugar, a cada um de nós. Porque muitas vezes a gente quer restaurar o relacionamento, mas a gente deixa de perceber com sabedoria que para, de fato, nós lutarmos pela restauração do relacionamento e para nós restaurarmos em Deus o nosso relacionamento, nós temos que deixar que Deus nos restaure primeiro. Porque essa é uma palavra no pessoal. Eu vou restaurar-te, vou curar você, jogar remédio nas suas feridas. Deus dizendo. Então, filho, filha, eu não sei como você está hoje, mas talvez o seu coração está tão ferido. Talvez você descobriu, eu já recebi várias mensagens aqui, Ju, na adoração. Olha só, não vou dizer os nomes, claro, mas uma pessoa dizendo, padre, olha só, eu não tenho tido sorte no amor, tenho quase 40 anos, né? O meu ex me abandonou. Outra pessoa, padre, eu fui traída, peço pela restauração do meu casamento. Padre, fui traída pelo meu namorado, me enganou e hoje vivo com outra mulher. A vida que ele me contava era tudo mentira, eu estou arrebentada, cansada de relacionamentos de engano. Tenho 36 anos, estou no estado de desespero, pois quero constituir uma família e não consigo encontrar alguém que vale a pena. Quero um homem de Deus para a minha vida. Já partilhando aqui, né? Então, tem muita gente com o coração ferido, sabe? Muita gente machucada, magoada, por feridas, por traições, né? Como nós cantávamos, né? Feridas e medos, né? Tentaram cancelar o valor da minha fé, minha esperança, né? E às vezes as feridas e medos, filho, filha, elas vêm para cancelar mesmo o valor da minha fé, da nossa fé, da tua fé, a tua esperança, né? Mas é preciso, como nós cantávamos, lembrar, nada pode abalar a promessa de Deus sobre mim, né? Não deixa o desânimo, as situações abalarem você. Talvez o seu coração está ferido demais pela traição que você descobriu, pelas mentiras, pelo abandono, pelo vício do esposo, da esposa. Você descobriu ele na internet falando com outra pessoa, vendo pornografia, tanta coisa, né? Mas deixa Deus curar o teu coração. Porque para lutar uma guerra, o soldado precisa estar inteiro. Ou no mínimo com condições de atirar, de correr, de andar, né? Ainda que o soldado esteja ferido, ele tem que ter um mínimo de condições de lutar, de estar em pé, né? De poder se defender, atirar contra o inimigo. Então deixa Deus curar você, primeiro passo. Agora, outras coisas muito importantes sobre a restauração de um relacionamento. Olha, Deus pode sim restaurar um relacionamento. Deus pode sim consertar um relacionamento desgastado, ferido. Claro que pode. Mas é preciso que nós tenhamos a consciência que Deus nunca vai restaurar um relacionamento sem a participação das pessoas envolvidas no relacionamento. Por exemplo, um casamento.
Deus não vai restaurar o relacionamento, o casamento de cima para baixo. É preciso que o esposo e a esposa participem ativamente deste processo de restauração. Que eles contribuam com Deus. Gente, Deus não faz nada impositivamente falando, né? Na teologia a gente fala do caminho apofático e catafático. É difícil a palavra, né? Mas é aquilo que o que vai de cima para baixo e o que vem de baixo para cima. A graça que só Deus dá e a graça que só o homem, né? O esforço que só o homem pode fazer. Mas num relacionamento, de uma relação, é preciso unir as duas coisas. O que vem de cima, né? A graça de Deus e o esforço humano. O casal, o homem e a mulher ali envolvidos precisam se esforçar para, de fato, viabilizarem a restauração de um relacionamento. O que desgasta o relacionamento? As mentiras, as traições, a cobrança excessiva, a rotina, né? Tem muita gente que é assim, infelizmente, cai naquilo que os especialistas chamam de zona de conforto relacional, né? A pessoa acha que pelo fato de ter uma história, de ter construído algo junto com a esposa, com o esposo, por ter filhos, construindo um patrimônio forte, né? Filhos, acha que não precisa mais cuidar da relação, sabe? E a relação começa a acabar, é a zona de conforto emocional, a rotina vai matando, né? Tudo isso desgasta a relação. Às vezes os vícios, né? Mas saiba, Deus é um Deus de restauração. Nós vemos na Bíblia do início ao fim. Olha a história de José do Egito. Olha a história, as ressurreições, né, de Lázaro, da viúva, do filho de Naim, do filho da viúva de Naim, né? E tantas outras ressurreições e curas que Jesus fez. Deus é o Deus da restauração. Mas como eu disse, o casal precisa participar ativamente deste processo de restauração. E eu separei alguns passos que são essenciais para que nós contribuamos com Deus, ajudemos a Deus neste processo de restauração da nossa relação. Veja bem, você precisa contribuir com Deus ativamente no processo de restauração do seu relacionamento. E uma coisa muito importante, como nós já falamos aqui, é você fortalecer a sua espiritualidade. O que isso significa? É o que nós lemos na palavra: achega-te a Deus e deixa Ele curar suas feridas, passar remédio nas suas machucaduras. Porque como eu e a Juliana conversávamos sobre os temperamentos, tem coisas que atingem uma pessoa, um dos cônjuges, que talvez seja mais colérico, mais resolvido, ele resolveu, falou o que tinha que falar e foi para frente. Mas talvez a esposa é mais melancólico, ou o esposo, ou mais, sei lá, sanguíneo, de uma maneira que ele não consegue aceitar que ele não está bem com o outro, que o outro não o aceita, né? O sanguíneo tem muito disso. Então ele vai remoendo, e vai ficando profundo e amargo, né? Então, você precisa se achegar a Deus para que Ele te cure. Sobretudo se você tem um temperamento que é mais difícil de superar a mágoa, de processar as coisas. Mas também se você é um colérico resolvido, para que você tenha mais humildade e consiga entender aonde está o gap, aonde está a falha no relacionamento, né? Antes de falar com a pessoa, o primeiro passo é esse: fale com Deus, achegue-te a Deus, chega-te a Deus, né? Para que Ele te cure, para que Ele coloque as coisas em ordem dentro de você, para que Ele te liberte dessa autocontemplação, da ruminação negativa, do idealismo excessivo, ou para que Ele te liberte da impulsividade, ou para que Ele te liberte da inércia, da inação, no caso do fleumático, ou para que Ele te liberte do orgulho, né, da prepotência, do achar que está sempre certo, no caso do colérico, né? Estou falando dos temperamentos aqui. Então, achega-te a Deus. Antes de falar com a pessoa, fale com Deus. Fortaleça a sua vida de oração. Quanto tempo talvez você não se confessa? Quanto tempo talvez você não faz um retiro, você não vai à missa, você não para ouvir uma palestra, para se abastecer de Deus, né? Mas esse primeiro passo é importante, mas não é só isso, não é só rezar. Rezar é importante, mas é preciso de algumas posturas para restaurar um relacionamento. Em primeiro lugar, escute. Você sabia que quase 85% dos relacionamentos, eles são destruídos por falta de escuta? Dou um exemplo. Tempos atrás eu acompanhei um casal que o marido sempre falou para a esposa aquilo que não estava legal no comportamento dela e vice-versa. Ele sempre falava para ela:
gostaria muito que você fosse mais zelosa com algumas coisas aqui em casa, que você se cuidasse mais, que você se preparasse para me receber. Eu fico o dia inteiro em casa, eu chego em casa à noite, você está de pijama, eu gostaria de te encontrar melhor, né? Ele falava para ela com sinceridade, porque para ele era importante. E por sua vez, ela falava para ele coisas que para ela eram importantes. Olha, eu gostaria que você fosse lá na casa da minha mãe, que você deixasse o celular lá na casa da mãe e convivesse, que você brincasse mais com os filhos. Aí esse casamento acabou, infelizmente. Aí depois de 3 meses que eles separaram, a mulher estava na academia, se cuidando, hiperproduzida, ou seja, ela esperou o casamento acabar para ela fazer tudo o que o marido falou para ela por 10 anos. E ele do mesmo jeito. Depois, num outro relacionamento que ele viveu, né, segunda união, ele era hiperatencioso, ia na casa da esposa, da família da esposa, brincava com os filhos. Por que que ele não ouviu a esposa e a esposa primeira, né, não o ouviu? Eles estariam bem, os filhos não teriam sofrido com a relação, mas às vezes a gente não escutar de verdade, gente. Porque para escutar de verdade, eu tenho que ter humildade, eu tenho que me esvaziar de mim, do orgulho, do meu orgulho, da minha prepotência, da minha autossuficiência. Às vezes, eu acho que estou tão certo, que eu sei tanto, que eu me garanto tanto. Será que você se garante tanto mesmo? Se você se garantisse tanto, filho, filha, mesmo, você não estaria destruindo o seu relacionamento, o seu casamento não estaria indo para o ralo. Então, saiba escutar. Escute o que a sua esposa está falando. Ela já está te apresentando o que não está legal. Escute o que o seu esposo está falando. Terceiro passo. Saiba reconhecer os seus erros. Quantos casamentos e relacionamentos acabam por orgulho, mais uma vez entrando na temática do orgulho, né? A pessoa não reconhece, ela está bebendo demais, a sua esposa está te falando. O seu esposo está te falando que você precisa melhorar na sua casa em alguns aspectos, melhorar no seu comportamento, ter mais iniciativa. A esposa está falando que o jeito que está não está bom. Então reconheça os seus erros e mude, lute para mudar, mostre. Olha, a sua esposa pode estar chateada com você, mas se ela vê que você está se esforçando e tentando mudar, meu amigo, a esperança, o amor reacende na hora, né? O que não dá é para você ficar na zona de conforto relacional. Quarto passo: invista contra o problema e não contra a pessoa. Num relacionamento, às vezes, a gente combate a pessoa e não o problema. A gente combate a pessoa e não o vício, não o pecado. Combata o pecado, mas não a pessoa. Combata o vício do outro, o comportamento ardiloso do outro, mas não o outro. O seu esposo não é seu inimigo. Ele é o seu parceiro, ele é a pessoa que Deus te deu, ele é a pessoa com a qual Deus te uniu para ser uma só carne, né? Então não combata-o. Tenha estratégia para combater o pecado dele, o adultério dele, talvez o vício dele, mas não ele. Ele não é teu inimigo. Quinto passo, eu acho que quinto ou sexto, talvez eu esteja me confundindo na ordem, mas esse passo que eu quero apresentar, não sei se é o quinto, é o seguinte: interceda. Além de você se aproximar para estar perto de Deus, para Ele te curar, saiba ser uma intercessora, um intercessor, porque tem casos nos quais seu esposo já fez uma escolha ruim. Ele já está com outra, ele está bebendo, ele está nas drogas. Então, saiba interceder para que Deus o liberte. Como a minha mãe intercedeu por mim tantos anos quando eu estava nas drogas, na minha adolescência, eu fui liberto. Minha mãe, meu pai. Interceda pelo seu esposo, pela sua esposa. E saiba que através da sua oração, Deus pode alcançá-lo ou alcançá-la, pode libertá-lo, pode fazer coisas novas na vida dele, né? São passos que o padre está dando. Claro, aqui não é uma pregação, é uma simples introdução sobre o tema, porque no segundo bloco, como você sabe, eu estarei aqui para responder mensagens via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Eu estou aqui ao vivo, você vai mandando o número do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, do Facebook, do Twitter, já vai aparecer, o endereço, não o número, vai aparecer aí na sua tela, o número do WhatsApp, e o padre vai responder ao vivo. Então essa introdução é só para fazer você pensar, para trazer a luz da palavra de Deus para você, né? Mas nós vamos continuar refletindo, e nesse segundo bloco, eu quero ouvir você.
Quero receber a tua mensagem. Eu vou estar aqui para, como sacerdote, abençoar você. Nada pode cancelar. Nada pode cancelar os teus lindos planos para mim. Só o teu amor me faz sonhar de novo. Cura minhas feridas, lembranças, traz de volta o que a dor roubou. Quero ser o homem que o teu coração sonhou.